Meus amigos, meus irmãos e irmãs, hoje nossa alegria é maior, pois temos aqui a presença das crianças. São pré-adolescentes que estão se preparando para receber a sua primeira comunhão e será aqui em nossa igreja daqui mais ou menos a um mês. Eu e as catequistas agradecemos aos pais, aos responsáveis, por estarem acompanhando seus filhos nesse processo que para nós é uma catequese familiar. A criança, o adolescente que está conosco, ele é um vínculo com a família que o trouxe aqui. Igreja e família trabalham juntas nesse processo chamado de catequese. A catequese não é para dar educação às crianças. Catequese não é para dar fé às crianças. Catequese não é para ensinar a criança a rezar. Todas essas coisas vêm de casa. É papel da família fazer isso. Educar, mostrar o caminho da fé, ensinar a rezar. A catequese vem para trazer explicitação da fé, para dar o sentido, a razão do porquê nós cremos. Então esse é o nosso trabalho, apresentar Jesus na sua pessoa divina, tanto quanto humana. Insisto com vocês, vou falar isso muitas vezes, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma igreja, Jesus não é uma ideologia, Jesus não é um partido político, Jesus não é um sistema de governo, Jesus é uma pessoa que assumiu a nossa condição humana, viveu como nós, sofreu, mas não traiu a confiança que o Pai depositou nele, cumpriu sua missão até o fim. Sendo ele Deus, tendo-se feito um de nós, permaneceu fiel. E por isso o Pai o sobreexaltou. E onde quer que exista uma pessoa de boa vontade nesse mundo, saberá reconhecer em Jesus a sua humanidade, assim como a sua divindade. Portanto, o nosso papel é mostrar Jesus para as crianças, para as famílias, para todos aqueles que o buscam na sinceridade do seu coração. Não poderia deixar de dizer uma palavra de carinho, de gratidão aos professores, cujas datas celebraremos agora dia 15. É feriado nacional, mas nem sempre foi assim. No ano de 1847, Dom Pedro I decretou que toda a cidade do Império teria que ter uma escola chamada de primeiras letras. Era um desejo do imperador que os brasileiros soubessem ler e escrever, o que até então era uma coisa rara, era uma coisa da elite, da nobreza. 120 anos depois, um professor na cidade de Piracicaba, aqui em São Paulo, portanto, em 1947, professor Salomão Baker, cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, 1947, propôs que no dia 15 de outubro, para celebrar a data do decreto imperial, fosse feito feriado na escola, lá naquela escola em Piracicaba. A direção concordou, e fizeram uma grande festa. Alunos, pais e professores confraternizaram. Mas o que marcou o acontecimento foi o discurso que o professor Salomão Baker fez. Entre as palavras que proferiu, aquela que ecoou e ecoa até os dias de hoje, e isso sustenta a formação dos professores. Isso é um princípio pedagógico, disse o professor Salomão. Professor é profissão. Educador é missão.
Muito embora as duas coisas estejam juntas, são bem distintas. Profissão de professor. Sem salário ninguém vive nesse mundo. Sem reconhecimento, ninguém tem ânimo, disposição para trabalhar. Mas sem amor à causa, nada, nem ninguém se sustenta nessa vida. Portanto, ser professor é profissão. A pessoa precisa ganhar dinheiro, mas sem amor não existe alegria, não existe prazer. Os professores estão sobrecarregados. Os professores estão passando por uma situação inédita em nosso país. Eles ficaram reféns do WhatsApp dos pais e dos alunos. Existe hoje uma fogueira moral que queima os professores. O aluno disfarçadamente filma a professora, leva para os pais colocam no grupo do WhatsApp, e aquela professora fica desmoralizada diante dos outros, dos colegas, etc. Muitos dos professores hoje, diferente do que aconteceu no passado, estão pedindo licença temporária e até permanente do ofício. Antes pediam licença e dispensa por conta das cordas vocais. Quem é professor sabe disso. Falavam muito, explicavam, não tinham esses recursos tecnológicos de hoje, né? Essas escolas mais sofisticadas, cada aluno tem o seu computador, o seu tablet. E o professor trabalha numa lousa eletrônica, ele vai digitando no seu computador, aparece na lousa, as crianças recebem o texto em mãos. Mas antes o professor falava, a educação era pessoal. Mas hoje, diferente do que acontecia há pouco tempo atrás, os professores estão pedindo licença, tanto provisória como permanente, por causa de transtornos emocionais. Síndrome do pânico, ansiedade e depressão. As maiores causas de dispensa dos nossos professores. Além de terem que lidar com as suas emoções, um professor, uma professora tem que lidar com a emoção de 30, 40 adolescentes, pré-adolescentes, que trazem de suas casas, não aquele desejo de construir, de edificar, mas trazem de suas casas, muitas vezes, o inferno que vivem lá. Famílias disfuncionais, pais desatentos, falta de recursos. Eles trazem para a sala de aula isto. E o professor, que também tem família, também tem obrigações, também tem o seu mundo emocional, precisa lidar com tudo isso. Então, é mais que justo que hoje, e dia 15, a gente faça uma homenagem aos professores, quaisquer que sejam. Aproveito para incluir aqui as nossas catequistas, que eu sei muito bem, passam por grandes apuros também, muitas vezes aqui nas nossas salas. Quem sabe, amanhã, vocês incentivam seus filhos e crianças, do nada, a agradecerem os seus professores na sala de aula. Porque terça-feira é feriado, não vai estar, mas amanhã, quem sabe? Dá uma salva de palmas para a professora, ela quer entrar na sala. Já pensou como ela vai ficar surpresa? Oh, que bom! Professores! Ah! Desde já. Hoje nos encontramos com Jesus nesse Evangelho, que continua a sua caminhada. Todo o Evangelho de Marcos é marcado por esse trajeto que Jesus faz, desde as regiões chamadas longínquas, heréticas, pagãs, até a cidade de Jerusalém, o coração do povo judeu. Nessa sua caminhada, Jesus vai se encontrando com as pessoas, com grupos, todo tipo de situação, e ele faz breves paradas, e ali ele faz a sua catequese. Ele nos ajuda a entender o sentido da nossa vida e por que nós queremos segui-lo.
Hoje nos encontramos com Jesus nessa sua marcha. E eu chamo a atenção para que a nossa vida também é assim. É uma caminhada, sempre. Quando a gente se instala, quando a gente busca só o conforto, a gente está perdendo a chance de desenvolver aquilo que Deus nos deu como presente, como dom. Então, uma pessoa não pode se acomodar dizendo, eu já sei, já conheço. Há pessoas que fizeram a sua primeira comunhão há 30 anos. E agora, porque trouxeram o filho, a filha para a igreja, eles querem se confessar. Mas não sabem o que dizer. Porque ficaram 30 anos com aquela catequese pequena que receberam quando crianças, quando adolescentes. Pararam no tempo. Não é suficiente. A catequese é um processo para toda a vida. Por isso que a igreja insiste, quando os pais trazem as crianças para batizar, olha, precisa fazer o cursinho. Mas que coisa chata. Que igreja tem o cursinho menor, que dura menos tempo? Aí a pessoa atravessa a cidade para ir num cursinho mais rápido. E não tem o jeitinho de dar um atestado, o padrinho não pôde vir. Eu dou uma cesta básica para a igreja, a Valéria, nossa secretária, escuta todo tipo de coisa aqui na secretaria. E quando a igreja pede para os noivos fazerem o cursinho? Que drama! Mesma coisa, procuram onde é mais breve. Mas a igreja faz isso porque, infelizmente, perdeu-se o costume de aprofundamento na fé, assim como a gente cresce no corpo, nas necessidades do físico, na profissão, a gente tem que crescer também na fé. Nosso espírito se alimenta, ele se ilumina de sabedoria, como disse a primeira leitura. Abri mão de tudo por causa da sabedoria. Nem de dinheiro, nem poder. Busquei a sabedoria e nada mais me faltou. Catequese, processo de vida. Portanto, Jesus é esse que nos ensina a estarmos em constante busca de uma verdade que nos atrai. E nós não podemos cansar, desanimar, desistir de encontrar a razão da nossa existência, as motivações da nossa alegria. E hoje ele se encontra com esta pessoa. Os outros evangelistas dizem que é um jovem. Não se sabe a idade. Mas dizer que é um jovem no tempo de Jesus, devia ter tenra idade, porque eles morriam muito cedo. Viver 25, 30 anos no tempo de Jesus era uma vida longa. Então, essa pessoa que se entrevista hoje com Jesus, como todo jovem deveria ser pelo menos, está ansioso em buscar mais, em ser mais. Como nós conseguimos perder essa nossa expectativa ao passar do tempo, né? A vida bate tanto na gente que a gente começa a ter medo de novos enfrentamentos, novas buscas, e a gente começa a não se surpreender mais com as coisas, porque a gente começa a buscar sempre um local de conforto para ficar quietinho. O jovem, ainda hoje, é aquele que quer um sentido para a sua vida, é que busca uma razão para viver. E é por isso que a adolescência é um período de tantos desafios para a família, para a escola. Eles não aceitam simplesmente a autoridade pela autoridade. Eles querem saber o porquê, qual a razão. E é assim que a sociedade se move. É assim que ela se transforma. É assim que ela evolui, nessa busca. Esse rapaz, essa pessoa, esse jovem que procura Jesus hoje, pede a ele uma coisa extraordinária. Em primeiro lugar, chama Jesus de bom. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. Jesus não aceita nenhum tipo de elogio. Não adianta paparicar, não adianta querer impressionar Jesus. Bom, só Deus, só Ele é bom. Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Jesus era uma boa pessoa, mas Ele atribuía a sua bondade ao Pai. É uma forma que a gente tem
de nunca ficar vaidoso, nunca ficar, de alguma forma, achando que a gente é bom demais. Atribuir o bem que nós fazemos a Deus. Ele sim é bom. Ele não trai, não mente, não engana, não abandona. Só Deus é bom. Mas o rapaz pergunta a Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Olha que preocupação que deveria mover a todos nós. E Jesus olha para ele, e aqui Marcos nos fala do jeito de ser de Jesus. Ele amou aquela pessoa. Olhou para ela e amou. Como nós precisamos ser amados, como nós precisamos sentir o amor. O amor que vem através do olhar, do reconhecimento. O amor de quem olha para nós e nos vê como nós somos. Não como a gente gostaria de ser. Não como o outro acha que a gente devia ser. Jesus olha para a gente e nos ama do jeito que a gente é. Que bom se a gente guardasse isso. Deus não quer machucar a gente. Ele não quer nos ferir, não quer nos castigar. Deus quer nos amar. E Jesus é essa pessoa que, sendo Deus, olha para cada um de nós e nos ama. Não é porque nós somos bons. Nós não somos bons. Só Deus é bom. Não é porque a gente mereça. Aí eu fiz tal coisa, eu mereço. Não. Deus nos ama porque Ele é o amor. A essência de Deus é amar. Ele nos ama porque nós precisamos do amor dele. Mas ele coloca para o rapaz essas condições, que significa a superação dos nossos limites, das nossas fraquezas. Os 10 mandamentos significam isso, um desafio para que nós possamos sair da nossa pequenez, dos nossos comodismos, para poder crescer. Mas, e aqui está a sabedoria para a qual eu chamo a atenção de vocês. O rapaz diz assim para ele: mas eu vivo os 10 mandamentos. Só que Jesus diz para ele os mandamentos que são vitais para que isso seja verdade. Ele começa pelo 5º mandamento. O 5º mandamento é o vértice, a partir do qual todos os outros se constituem. Qual é o 5º mandamento? Não matarás. Jesus começa por aí. É o vértice de todos os demais mandamentos. E todos aqueles que Jesus cita referem-se à nossa relação com os outros. Nenhum momento Jesus fala de Deus. Portanto, a consequência de viver estes mandamentos é que nos leva a conhecer a Deus. Amar e conhecer a Deus é consequência da vivência desses mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não destruir a imagem dos outros, honrar pai e mãe. Quem faz isso, viveu o amor de Deus. E não precisa ficar indo nas missas, não precisa ficar cantando, não precisa ficar rezando. Viveu o amor ao próximo na sua integralidade, é sinal de que ama a Deus, porque Deus é o amor que nos faz fazer essas coisas. Isso é importante. No Brasil, dezenas de milhares de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito. O Brasil é o 4º país do mundo em que mais se mata no trânsito. O primeiro é a China, mas a China tem bilhões de pessoas. Então, comparativamente, o que se mata no Brasil é mais. Não matar, defender a vida, proteger a vida. O Brasil está se tornando um dos campeões em aborto
A vida do feto, do nascituro, está sendo tão desconsiderada entre nós que as pessoas fazem o aborto, mesmo sendo proibido, como se isso fosse uma coisa natural. Por quê? Porque se perdeu a noção da vida. Quando os pais concebem uma vida, ela já foi criada por Deus. O profeta Jeremias, que fez essa experiência extraordinária, numa visão, protestando porque a missão dele estava muito difícil, e Deus olha para ele como olha para nós, e Deus o sacode e diz: antes que teus pais te concebessem, eu já te conhecia, eu te chamava pelo nome, você é meu. Profeta Jeremias: antes que seus pais te concebessem, eu já te conhecia, eu te chamava pelo nome, você é meu. Portanto, nós precisamos recuperar o sentido, o valor da vida. Isso vale para os idosos, esses que não encontram mais lugar no seio da família, não tem mais espaço para eles na casa. Nós precisamos cobrar dos nossos governos que se cumpram o estatuto do menor e do adolescente, que se cumpra o estatuto do idoso, que se cumpra a lei Maria da Penha, de tal maneira que as pessoas se sintam protegidas por lei. É vontade de Deus: não matarás. E o rapaz olha para Jesus. Eu vou dizer aqui, do meu ponto de vista, com soberba, porque é assim que a gente se sente quando a gente se vê valorizado, né? Eu faço tudo isso. E Jesus, nesse momento, olha para ele e o ama, né? Diz o Evangelho. Mas aí faz a última exigência: uma só coisa falta para você. E aqui está a palavra desapego. Abrir mão de si mesmo, confiar na divina providência. São essas as condições do discipulado. Sem isso, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho é mérito humano. E como diz São Paulo, será levado pelo vento. O tempo vai apagar tudo, porque é coisa humana. Assim como as cinzas são levadas pelo vento, aquilo que fazemos com interesse próprio também será. E por isso Jesus o alerta: dá tudo que você tem para os pobres, e depois vem e me segue. Olha a preocupação de Jesus. Ele não diz assim: põe fogo em tudo que você tem, joga fora. Não, dá para os pobres, para quem precisa. Você já não precisa disso. Você tem em si um valor maior, um tesouro. Depois vem e me segue. Esta é a condição para a vida eterna. A história é que o rapaz não consegue. Ele nem sequer responde para Jesus. Ele vai embora porque tinha muitos bens. Era muito rico. E aqui eu quero fazer uma brecha para explicar uma coisa. O que é riqueza de verdade? Quem são os ricos de verdade? Eu fui dar uma palestra para essas pessoas chamadas vicentinos, que vocês conhecem muito bem. Vicentinos são esses homens e mulheres que se reúnem nas igrejas para fazer o bem. São benfeitores dos pobres, eles são baseados na espiritualidade. São Vicente de Paulo é uma obra maravilhosa, vicentinos. Vários anos eu fui chamado para dar palestra para eles. Eles reúnem muita gente, é um fim de semana inteiro. E num dos temas do retiro que eu preguei, era justamente essa passagem do jovem rico. Terminou a leitura do Evangelho, eu ia fazer a minha pregação. Do meio da assembleia, havia talvez umas 100 pessoas, levantou-se essa mulher, vou descrevê-la, mirrada, magrinha, idosa, cabelo bem branquinho, já alquebrada, pretinha, preta. Levantou, eu fiz sinal para ela chegar perto, ela veio,
se encostou aqui e chorou. E eu segurava e ela chorava, chorava. Eu disse, o que foi? Aí sentei-me com ela um pouco, deixei o pessoal esperando. Ela me disse assim, eu moro sozinha. Meu pai morreu, eu cuidava dele. E o quarto no quintal onde a gente mora, agora é meu. Eu é que pago o aluguel, mas só eu sozinha. Será que é pecado? Eu tenho que dar também o meu quarto, o meu fogão para os pobres? E chorava. O que é que vocês acham? Fazer que nem meu professor de moral, sempre jogava para a gente. O que é que vocês acham? Há uma falsa compreensão, não é verdade? Nós não convivemos com os ricos. Eles não fazem compra nos lugares que nós fazemos. Eles não viajam nos aviões que nós viajamos. Eles têm jatos particulares, eles têm iates. Jesus fala da riqueza, e esse rapaz era muito rico, diz o Evangelho. Por conta de que a riqueza, nessas proporções, ela tem sobre as pessoas um domínio. A riqueza se sustenta através do poder. Os ricos precisam de seguranças. Eles precisam cada vez mais abastecer a sua vontade interior de possuir coisas. Eles precisam satisfazer a sua necessidade de preencher o vazio interior. Quando a gente que é remediado recebe o salário do mês e fica contente por poder pagar as contas, não significa nada perto de quem tem bilhões de dólares guardados. E eles podem fazer o que quiserem com as pessoas. Ricos que têm mais de 20 fazendas e têm casas no exterior e dinheiro guardado na Suíça, eles não pagam impostos como nós. Eles vivem uma realidade absolutamente paralela à nossa. Então essa mulher que veio falar comigo é uma dessas pobrezinhas de Deus, que ele fala, temos que ajudá-la. Ela tem que receber aquilo que precisa para viver nesse mundo. Não é morar num quintal e ficar chorando porque tem uma geladeira, uma televisão. A pessoa consegue comprar um apartamento na praia, acha que é rica. Estou lá na Praia Grande agora, tem um apartamento, vai lá visitar, ela acha que é rica. Pagou consórcio 5 anos, comprou esse jipinho Renegade, não estou desfazendo, que eu gostaria de ter um também, mas ela acha que é rica, porque tem um Jeep Renegade. Essa falsa compreensão é uma forma ideológica que o sistema tem de nos identificar com essas pessoas que estão tão longe de nós. Por isso que assalariados, pequenos empresários, reclamam quando vão viajar e vê gente pobre no aeroporto. Aqui, esse hotel não deve ser bom, olha quem está entrando, a figura que entrou ali. Porque parece mais pobre do que ele. Vocês viram essa lei que está tramitando no Congresso, de privatizar as praias públicas, para que os condomínios possam ali favorecer os residentes? É um absurdo, é uma loucura. Mas quantos assalariados, quantos professores, quantos pequenos empresários não vão dizer, tem muito farofeiro na praia, tem que privatizar mesmo. Infelizmente, essa senhora que me cortou o coração, fez mudar totalmente a palestra que eu ia dar. Graças a Deus ela veio falar comigo antes, e eu pude perceber o perigo que a gente tem de ser um transmissor dessa ideologia de morte, que quer nos fazer parecidos com eles, quando eles não têm nada a ver conosco. Mas então, é impossível a uma pessoa rica se salvar? E Jesus vai dizer, infelizmente é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O camelo era o maior animal conhecido no deserto, não tinha outro. Além disso, a corcova. O buraco de uma agulha é o menor orifício imaginável.
E Jesus vai dizer: é mais fácil este grande animal passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se desapegar de si, abrir mão de seu privilégio, deixar o seu mundo, a sua bolha, para entrar no reino de Deus. Pensemos nisso. O que é que nós está ocupando o vazio da nossa existência? É a busca da verdade que só em Jesus se poderá encontrar? Ou é aquilo que o mundo oferece, passageiro, porém prazeroso?